A promoção de uma alimentação saudável tem como principal objetivo obter ganhos em saúde ao longo das diferentes fases do ciclo de vida. De facto, de todos os fatores que interferem na saúde e bem-estar, a alimentação é um dos que exerce maior impacto na qualidade e quantidade de anos de vida da população. Atualmente, as doenças crónicas são a principal causa de morte e incapacidade tanto em Portugal como na União Europeia. As doenças cardio- e cerebrovasculares, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, o cancro, estão intimamente relacionados com os nossos hábitos alimentares. Uma alimentação saudável e a prática da atividade física regular são determinantes da nossa saúde em todas as fases do nosso ciclo de vida. Uma das consequências mais evidentes dos atuais hábitos alimentares nas sociedades desenvolvidas é o excesso de peso, apontado pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia global do século XXI. O peso do corpo, e nomeadamente a gordura corporal, dependem quer da alimentação saudável, quer da atividade física regular. A alimentação saudável caracteriza-se por 5 a 7 refeições por dia, com muita abundância de legumes, hortaliças, leguminosas e frutas, com muito pouca gordura e com muito pouco sal. Por outro lado, a atividade física regular deve ser adaptada à idade, devendo ser de pelo menos 60 minutos para crianças e adolescentes e de pelo menos 30 minutos para os adultos. E em 3 dos 7 dias da semana, esta atividade física deve ser vigorosa e intensa. E da saciedade. Sempre que se passam demasiadas horas sem comer, acumula-se fome, correndo o risco de, na refeição seguinte, comer-se demais, muito depressa e com erros. Sobretudo porque se come o que mais apetece para matar a fome rapidamente. O pequeno almoço é uma refeição fundamental para quebrar o jejum noturno e iniciar o dia com energia. Deve ser tomado na primeira meia hora após levantar, em casa, à mesa e em família. Logo ao levantar ou a iniciar o pequeno almoço, há que beber água para responder às necessidades de hidratação do corpo. Um pequeno almoço saudável deve ser composto por fruta fresca da época, pão ou cereais, preferindo os pouco açucarados ou sem açúcar, e leite ou os seus substitutos com pouca gordura, conforme observamos nas seguintes equivalências. Grupo da fruta, grupo do pão e seus substitutos, grupo do leite e seus substitutos. Assim sendo, um pequeno almoço saudável pode assumir muitos formatos, cores e composições alimentares diferentes, recorrendo a um leque muito variado de alimentos, como mostram os exemplos seguintes: leite, pão com manteiga, creme de barrar ou azeite e fruta. Leite, cereais e fruta. Iogurte com cereais e fruta. Batido de fruta, pão com manteiga, creme de barrar ou azeite, sumo de fruta natural e pão com queijo, fruta e flocos de aveia preparados com leite. As merendas da manhã ou da tarde são importantes refeições entre o pequeno almoço e o almoço e entre o almoço e o jantar. Além de garantirem a manutenção de uma boa concentração e bom rendimento físico, ainda permitem uma boa gestão do apetite, prevenindo a acumulação de fome para a refeição seguinte. Estas refeições podem ser constituídas por mais ou menos alimentos, dependendo do número de horas que medeiam a refeição anterior e a seguinte. A título exemplificativo, aqui ficam algumas sugestões de merendas mais ricas. Fruta e sandes, fruta, leite ou iogurte e bolachas ou tostas, fruta, leite ou iogurte e sandes. Leite ou iogurte e sandes, leite ou iogurte e cereais. E algumas sugestões de merendas mais leves. Leite ou iogurte e meia sandes, leite ou iogurte e bolachas ou tostas, fruta e leite ou iogurte, fruta e bolachas ou tostas, fruta, leite ou iogurte e bolachas ou tostas. Como entre o pequeno almoço e o almoço passam habitualmente menos horas, a merenda da manhã
pode ser uma refeição mais leve do que a merenda da tarde, dado que habitualmente passam mais horas entre o almoço e o jantar. Sempre que o intervalo entre o almoço e o jantar for grande, isto é, superior a mais ou menos 7 horas, podem e devem ser feitas 2 merendas durante a tarde, uma mais rica e outra mais leve. Sempre que o intervalo entre a hora do jantar e a hora de deitar justifique, deverá ser feita uma ceia, sendo esta necessariamente leve e seguindo os exemplos anteriores. O almoço e o jantar devem ser sempre constituídos por sopa de produtos hortícolas, segundo prato e fruta. Relativamente às sopas de produtos hortícolas, vejamos algumas dicas do chefe. Temos aqui 6 tipos de sopa diferentes. Todas elas têm como base um ingrediente diferente. Neste caso, temos aqui as ervilhas, daí a cor verde. Neste segundo caso, predomina o alho francês, daí a cor mais branquiçada. Beterraba, fácil de identificar, um aspecto mais rosa ou avermelhado, como quiserem chamar. Por sua vez, aqui predomina o feijão-manteiga. E nestes 2 últimos casos, aqui temos a cenoura, daí o aspecto laranjado. E aqui predomina o milho, fica com um aspecto mais amarelado. Nos vários tipos de bases de sopa que tivemos a verificar, podemos guarnecer com vários tipos de hortaliças. Tenho aqui 6 casos diferentes. Começo por identificar o agrião, couve lombarda, espinafres, nabiças, caldo verde, couve portuguesa e aqui, por último, temos as beldroegas, que no reino das hortaliças e dos legumes é o legume que mais ômega 3 possui. A proporção dos diversos ingredientes do segundo prato deve ter em conta as necessidades alimentares dos adultos e das crianças ou adolescentes. No segundo prato dos adultos, teremos a proporção de 50% com produtos hortícolas, crus em salada ou confeccionados, 25% com arroz, batata, leguminosas, massa, pão ou equivalentes e 25% com pescado ou carne ou ovo. No caso das crianças ou adolescentes, o segundo prato deve ser organizado de maneira a que os 3 tipos de ingredientes ocupem 3 partes iguais. Aqui temos uma salada de feijão frade com atum, acompanhado com uma salada mista com tomate, alface e cenoura. Em segundo plano, temos um prato tradicional do Alentejo e do interior do Algarve, que são sopas de tomate com ovo escalfado. Aqui, pelo aspecto, podem ver que é um prato tradicional de Itália, que é a bolonhesa. Aqui neste caso, estamos a utilizar o peru em vez da vaca e utilizamos também soja granulada, que vai fazer com que o prato também fique um pouco mais económico. Acompanhamos com tagliatelle salteado e de alface. A alface sempre em maior quantidade. Neste caso, temos um peito de frango, que foi estufado em cebola e tomate e está a acompanhar com um chareiro de coentros e bastante legume, como podem reparar. E por último, temos uma pescada com molho de laranja, acompanhado de arroz, mais uma vez, acompanhado de legumes. Temos aqui 5 pratos económicos e bastante saudáveis. Finalmente, integrada no almoço e jantar, a fruta deve ser fresca, variada e da época, podendo ser servida com alguma imaginação e criatividade. A culinária saudável vai buscar muitos dos seus ensinamentos à dieta mediterrânica. Destaque em particular as ervas aromáticas e o azeite, cujo consumo torna a nossa alimentação mais saudável e saborosa. O uso das ervas aromáticas permite realçar o sabor dos alimentos e reduzir a adição de sal, cujo consumo excessivo leva ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Por outro lado, o azeite deve ser a gordura preferida para cozinhar e o seu consumo moderado ajuda a controlar os níveis sanguíneos de colesterol.